120 anos, diga para o irmão, 120 anos. 40 anos com Saul, 40 anos de reinado com Davi e 40 anos de reinado com Salomão. Mas a Bíblia diz que Salomão não trilhou o caminho do seu pai Davi. A Bíblia diz que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Mas a Bíblia diz que Deus falara pela boca do profeta Moisés, escrevendo no livro de Deuteronômio, que os israelitas, os judeus, não poderiam se relacionar com pessoas de outras nacionalidades, de outras etnias, para assim outras mulheres não influenciar os judeus a se apartar da lei de Deus. E Salomão não dera credibilidade. Salomão se apaixonou por 700 mulheres, 300 concubinas. Essas concubinas eram mulheres de outras nações. Essas mulheres adoravam outros deuses. E como a Bíblia diz que as mulheres têm um poder muito grande de influência, têm um poder de percepção, de persuasão, essas mulheres persuadiram a Salomão a adorar outros deuses, deuses confeccionados por mãos humanas. E isto fez Salomão a se apartar do projeto original de Deus. E Deus usara a boca do profeta, relatando para Salomão que Deus havia de rasgar o seu reino. O seu reinado seria rasgado, mas por causa do amor que Deus tinha por Davi, o seu reinado não seria rasgado nos dias da sua vida. Mas depois que Salomão falecesse e fosse sepultado, e depois o seu filho, o filho de Salomão, que foi Roboão, quando Roboão reinasse de ponta a ponta todo o território de Israel, Deus ia rasgar o reinado unificado. E assim aconteceu. Por causa da desobediência de Salomão, houve uma grande consequência no reinado unificado. Quando o filho de Salomão, Roboão, começou a reinar em todo o território de Israel, cumpriu-se a profecia dita pela boca do profeta, que Deus ia rasgar por causa da carnificina, da idolatria, da prostituição de Salomão, que não andara nos caminhos do seu pai Davi, que não foi um homem de inteireza de coração, um homem submisso às ordenanças de Deus. E assim Salomão tiveram uma grande consequência futura para o seu filho Roboão. O reino foi rasgado e Israel foi dividido em dois reinos: reino do norte e reino do sul. Repita comigo: reino do norte e reino do sul. Ou seja, o reino do norte era composto de 10 tribos. O reino do sul era composto de 2 tribos, porque em Israel havia 12 tribos, 10 tribos para o reino do norte, que chamou-se Israel, e a capital de Israel ficou Samaria, e reino do sul, chamada de Judá, e a capital de Judá ficou Jerusalém. Ficou o reino dividido, e os reinos do sul, os reis que foram reis que governaram o reino do sul, o reino de Judá, foi reis segundo o coração de Deus. 20 reis reinaram no reino do sul, tendo capital como Jerusalém, reis que agradaram a Deus até então e duraram 400 anos de reinado. Mas o reino do norte, que era Israel, e a capital era Samaria, o reinado durara 210 anos. Quantos anos duraram? 210 anos. O reino do norte durara, tendo a capital como Samaria. Quem está entendendo? Não, glória a Deus. Só que foi 210 anos, cumpriu a profecia. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão, porque Deus usa a boca do profeta para Salomão, que dissera: o teu reino Deus vai rasgar, Deus vai dar o reinado de Israel na mão do teu servo melhor do que tu, que foi o rei Jeroboão primeiro. Ele reinou de ponta a ponta, mas depois Jeroboão começou a se desviar, e o reino do norte houvera 19 reis que não trilhou o caminho de Deus, 19 reis que não
obedecer a palavra de Deus. Foi 210 anos durara o reino do norte, e esses reis eram reis que praticavam idolatria, adoravam a Deus, mas se desviava, porque Deus não aceita nos dividir. Ou nós pertencemos a Deus ou pertencemos ao mundo. Deus não aceita dividir a sua igreja, Deus não aceita dividir o seu povo. E assim os reis que governaram o reino do norte de Israel, tendo capital por Samaria, foram os reis desobedientes, reis que praticaram a idolatria, a imoralidade, a desobediência. E como castigo, Deus também usou a boca de vários profetas para alertar os reis que governavam o reinado do norte, dizendo: olha, o castigo de Deus vem aí, o prumo de Deus vai descer. Deus usa a boca de Amós dizendo: o prumo vai descer. Deus quer o povo no conserto, Deus quer o povo na obediência. E os reis foram rebeldes, os reis não obedeceram à voz de Deus. E agora Deus permite no ano 722 a.C. que o rei da Síria, São Manassés veio com grande fúria e exilou o reino do norte, e levou vários israelitas como escravos, como homens exilados para outra nação, a Síria. E assim cumpriu a profecia que Deus falara, que ia castigar Israel por causa do seu pecado. Diga para o irmão: